chegamos no nosso segundo episódio do webinário Emoções e Psicoterapia. E o tema de hoje é um tema bem especial, porque hoje nós vamos falar sobre o perfeccionismo emocional, algo que acontece recorrentemente no consultório. Desde o momento que o paciente traz os objetivos dele de terapia, até a forma do paciente compreender as frustrações que acontecem na nossa vida. Então, durante esse nosso episódio, eu espero, a minha ideia aqui é que você consiga identificar com mais facilidade quando o paciente apresenta o perfeccionismo emocional. E para entender o perfeccionismo emocional, a gente tem que entender que a gente cria expectativas, Você cria expectativas, eu crio expectativas, nossos pacientes criam expectativas sobre a vida. Só que a maneira como a gente responde às nossas emoções, ela é em parte também resultado das expectativas que nós temos sobre como deve ser a nossa experiência emocional. Então, o que acontece aqui? Se eu tenho uma expectativa de que a vida seja apenas felicidade, que eu tenha apenas emoções agradáveis, o que vai acontecer comigo quando eu tiver as emoções desagradáveis? Eu vou me frustrar. Eu ter uma visão de que na vida a gente também tem emoções desagradáveis e que elas fazem parte da nossa vida, também vai fazer com que eu lide com as emoções de uma forma diferente, porque eu tenho expectativa, sim, de que emoções desagradáveis podem acontecer. Então, o perfeccionismo emocional, ele está muito ligado à busca de um ideal de como deve ser o meu funcionamento emocional. E aí aqui, nesse funcionamento e nessa busca, a gente vai ter uma ideia que é a ilusão da perfeição, Então, o perfeccionismo emocional, ele reflete a crença de que a vida emocional de uma pessoa, a pessoa fica achando que ela deve ter uma vida emocional pura, agradável, fácil e gratificante em todos os momentos. Aqui são aqueles pacientes que chegam para a terapia desejando o quê? Eu desejo ser feliz, eu desejo não sentir tristeza, eu desejo me gratificar totalmente com a minha vida. Então, os pacientes que endossam essas crenças de perfeccionismo emocional, eles costumam ficar extremamente frustrados e até mesmo desmoralizados por experiências de tédio. O tédio é algo muito aversivo para os pacientes que apresentam o perfeccionismo emocional. Então, eles podem acreditar que a vida ela deve ser sempre interessante, gratificante, significativa, divertida e que o tédio é uma emoção que ela não deve suportar. E aqui a gente tem várias coisas importantes para olhar. Às vezes a gente trabalha com os pacientes a questão da procrastinação, achando que a procrastinação é só uma falta de organização. Mas muitos casos que eu já atendi, a procrastinação às vezes é o quê? É fugir dessa sensação de tédio, É fugir de fazer alguma coisa chata. Então, o perfeccionismo emocional, ele tem essa pitada de aversão ao tédio. E fora isso, às vezes a gente tem essa ideia de que eu só devo sentir emoções agradáveis. A vida, ela implica em eu me sentir bem, me sentir feliz. E muitos pacientes nessa busca, nesse perfeccionismo emocional, eles passam, às vezes, quando começa a sentir algo desagradável, eles vão fumar um cigarro de maconha, eles vão tomar um vinho, eles vão tentar buscar essa sensação por outros vieses. Então, o resultado que a gente tem dessa avaliação negativa do tédio, que os pacientes que apresentam o perfeccionismo emocional têm, é uma crença concomitante de que as emoções ela devem ser sempre agradáveis, Que o indivíduo, ou seja, a pessoa, ela pode responder a uma experiência de tédio com uma frustração enorme, A pessoa que ela vai achar o tédio muito ruim, ela pode muitas vezes sentir raiva, sentir ansiedade por se sentir entediado, Consequentemente, essa pessoa ela pode começar a ficar ruminando sobre esse tédio, ficar pensando, por que eu estou tão entediado? Ou minha vida é um tédio,
né? Essas pessoas são todas muito chatas, eu não tenho paciência para conviver com essas pessoas que estão chatas, né? Ou eu tenho que sair daqui, eu não tenho que ficar fazendo essa atividade, é sinal que a minha vida não é para ser aqui, eu tenho que fazer outra coisa, né? Então, muitas vezes os pacientes eles vão ficar ruminando e buscando formas de fugir desse tédio. Então, a questão do tédio é um dos pontos, né, muito recorrentes nesse funcionamento do perfeccionismo emocional. Que mais que a gente tem junto com o perfeccionismo emocional? 5 crenças, né, que estão junto com os pacientes que apresentam o perfeccionismo emocional. A primeira, então, que eu já falei para vocês. Eu deveria ter apenas emoções agradáveis. E aí eu pergunto, né? Não para vocês, eu acredito que vocês saibam, mas para os pacientes, será que é possível a gente ter uma vida apenas com as emoções agradáveis? O que será que acontece quando a gente se afasta do que é importante para a gente, quando a gente está numa situação de perigo, né? A gente terá outras emoções. Então, uma crença fortíssima no perfeccionismo emocional é essa questão de ter apenas emoções agradáveis. E para fugir das desagradáveis, a gente pode ter várias estratégias de regulação emocional bem complicadas. Outra crença comum é eu deveria me sentir bem o tempo todo. Então, eu já recebi muitos pacientes, às vezes, com questionamentos em relação ao trabalho, e o questionamento em relação ao trabalho é porque em alguns momentos o paciente não se sente bem, né? Quando vai fazer uma atividade mais burocrática, e veja, né, alguns pacientes sim precisam fazer uma mudança profissional, porque aquilo perdeu o sentido para o paciente, ou ali ele não consegue se aproximar dos valores que tem. Mas aqui eu estou falando de um paciente que tem o perfeccionismo emocional, é quando ele não consegue engajar em atividades, encontrar valor nas atividades, quando essas atividades elas provocam alguma sensação desagradável nele. Né? Então, essa ideia de sentir que eu deveria me sentir bem o tempo todo vai refletir em um paciente transitar muito de uma relação para outra, mudar de um trabalho para outro. Né? Além disso, a primeira eu não deveria ter emoções desagradáveis. A segunda eu deveria ter apenas emoções agradáveis e não deveria ter as desagradáveis. A segunda crença além disso, eu preciso me sentir bem o tempo todo. A terceira crença é que se eu não me sentir bem o tempo todo, então há algo de errado comigo. E é aqui que muitas vezes os pacientes vêm para a terapia. E é aqui que a gente precisa ficar atento. Se lá a queixa que o paciente traz para a gente, se a queixa que ele traz para a gente não está direcionada a uma crença do perfeccionismo emocional. E é quando eles vão chegar para a gente e falar assim, tem algo muito errado comigo porque eu tô triste. Tem algo muito de errado comigo porque eu não consigo me sentir bem. Então, não são todos os pacientes, mas busquem avaliar nessa demanda dos pacientes se vocês não têm aqui um perfeccionismo emocional trazendo o paciente para terapia. Outra questão também que vem junto, então, sentir apenas agradáveis, não sentir as desagradáveis, me sentir bem o tempo todo. E se isso não acontecer, quer dizer que tem alguma coisa de errado comigo. Agora nós temos a quarta crença, que é eu preciso me livrar dos sentimentos negativos imediatamente. Então, e aqui eu posso ter desde evitação. Eu tenho o caso de um paciente que ele evitava tanto sentir, né, que passou 1 ano da terapia dele e depois de 1 ano, numa pequena fala que ele fez sobre o relacionamento amoroso dele, né, um dia ele relatou que ele estava se sentindo... Ele chegou triste na sessão, ele chegou incomodado na sessão, né? E eu sempre tentava entrar no relacionamento amoroso dele e nada assim, nem muito... Realmente, assim, o paciente ele não entrava em contato com isso, né? Ele não entrava, ele evitava. E um dia que ele chega incomodado depois de uma briga, quando eu fui
Aproveitei, né, que ele estava mobilizado ali. Quando eu comecei a conversar com ele, resumindo a ópera, eu tinha um relacionamento amoroso extremamente conturbado, né? A parceira amorosa desse paciente com um nível de agressividade muito grande, de procrastinar, de colocar muitas coisas nas costas dele, para ele bancar as despesas, para ele organizar toda a parte da casa. Então tinha um funcionamento bem complicado, né? E que naturalmente, digamos assim, iria provocar irritação, frustração, tristeza, né? Muitas coisas. E o paciente não trazia, porque ele tinha um perfeccionismo emocional e ele não entrava em contato com isso. E aí, sabem qual que era a queixa do paciente? Ele veio para terapia porque ele procrastinava, porque ele fumava muita maconha e porque ele usava remédio para dormir. Né? Então, ele chegou, eu tinha a evitação dele, mas eu demorei para conseguir ver a evitação. A evitação que ele mais entrava em contato era com as coisas chatas do trabalho. Mas esse processo de fugir e se livrar das emoções desagradáveis faz com que os pacientes entrem num nível de evitação que eles podem, eu não digo que é o paciente está escondendo, é porque ele realmente não entra em contato para ter uma consciência a ponto de nomear aquilo, nem para ele, muito menos para o terapeuta. Né? Então aqui a gente tem a quarta crença do perfeccionismo emocional. Quinta crença, né? Então, não deveria sentir as desagradáveis, deveria sentir só as agradáveis e deveria me sentir bem o tempo todo. E se isso não acontece, é algo muito errado comigo, então eu tenho que mandar embora os sentimentos negativos. E por quê? Se eu ficar em contato com essas emoções negativas, eu vou ficar doente, né? Então essa parte de achar que vai adoecer, achar que tem alguma coisa muito errada consigo, é que faz os pacientes virem até a terapia. Então, perpassem todos os atendimentos que vocês já fizeram até hoje e tentem buscar, né, nuances de perfeccionismo emocional nos pacientes que chegaram até você em terapia, principalmente nessa queixa inicial, né? Até eu fiz um aulão sobre essa questão de queixa, de problemas e de montar os objetivos terapêuticos, né? Então tentem a partir dessa aula que eu coloquei nos stories e provavelmente até, se não está ainda, logo vai estar no meu feed, mas é uma aula bem importante de ver, rapidinha, mas importante de ver, para analisar essa queixa do paciente. Se essa queixa do paciente não traz uma bagagem de perfeccionismo emocional. E aí é muito importante a gente identificar por quê. Porque senão a gente vai ficar reforçando esse sistema do paciente. A gente vai ficar reforçando que ele não deve se sentir ansioso, vai ficar reforçando que ele não deve se sentir triste, vai ficar reforçando essa relação com o paciente de evitação das emoções. E aí, nesses pacientes que a gente precisa entrar mais forte ainda em melhorar a relação dos pacientes com essas emoções, em fazer com que o paciente ele aprenda a se relacionar com essas emoções, a fluir e enxergar as emoções como algo saudável e algo que possa estar próximo dos valores que ela tem. Além do perfeccionismo emocional, que é esse, preciso sentir só as emoções agradáveis, né? Evitar as desagradáveis, e se isso não acontecer, tem alguma coisa errada comigo. Então, além desse funcionamento meu com as minhas emoções, eu tenho um outro nível de perfeccionismo, que é o perfeccionismo existencial. O perfeccionismo existencial, ele envolve também o perfeccionismo emocional, mas ele também é mais geral, porque não é só as emoções que têm que ser agradáveis, que devem ser agradáveis. A própria vida precisa ser agradável. Então vamos pensar num exemplo aqui, tá? Vamos pensar assim, que a gente tem um rapaz, um jovem, né, que ele estava em um emprego, né, bem exigente, e aí ele mudou para um outro emprego em busca de, digamos assim, de um ajuste perfeito, né? E ele muda em busca de se sentir realizado e de ter experiências significativas diariamente, tá? Agora,
Para esse jovem era difícil, né, ele reconhecer que cada trabalho envolvia trocas, ou seja, tem uma coisa ruim aqui, tem uma coisa boa ali, mais agradável, tem uma negociação, isso aqui que eu faço é mais prazeroso, isso aqui que eu faço já é mais chato, né? E aí o que acontece? Ele começa a idealizar que ele precisa buscar um trabalho onde ele se sinta apenas junto dos valores dele, que tudo que ele faça tenha significado, tudo que ele faça seja agradável, né? E se entra alguma coisa mais desagradável, que seja mais chato, ele já não gosta. E essa idealização em relação ao trabalho, né, que esse trabalho tem que ser ideal, eu tenho que me sentir bem dele, eu tenho que ter sempre propósito nesse trabalho, também vai para a vida amorosa, né? Daí é quando esse rapaz ele pode ir para a vida amorosa e no começo a parceira suprir e depois ele já começar que não corresponde às minhas expectativas, porque tem que corresponder às minhas expectativas totalmente, né? Então aqui a gente também tem esse perfeccionismo existencial na própria relação. O perfeccionismo existencial, ele muitas vezes trata, né, o que? As suas expectativas como requisitos. Se isso não é o que eu esperava, então eu não quero. E geralmente nesse momento o paciente ele também fala, eu não tenho que me contentar com menos. Eu quero nesse formato, nesse ideal, e se não atingir esse ideal, eu não quero, porque eu mereço mais. Ok, vamos entender que sim, a gente precisa ter um certo nível de merecimento, a gente tem que ir atrás de coisas, né, que sejam significativas para a gente, mas o perfeccionismo existencial é isso ao extremo, né? Aí já leva com que o paciente não consiga manter relacionamentos amorosos, se manter no trabalho, né, por uma inflexibilidade muito forte nessa negociação, né? E negociação o que é? Nem tudo vai atender a vida, né, não vai me atender exatamente como eu desejo, né? Eu preciso fazer negociações. Então, o perfeccionismo existencial ele vai resultar em expectativas exigentes, e geralmente são mega exigentes, que frustram a pessoa e levam essa pessoa ao ressentimento. Ela vai ficando ressentida, ela vai ficando cada vez mais inflexível, né? Vai tendo uma dificuldade de se adaptar à realidade que ela tem ao redor dela, né? Então, o perfeccionismo existencial, ele tem, né, uma questão que falta muito, é a desilusão inevitável, né? O que é a desilusão inevitável? A gente vai se desiludir com as coisas porque nada vai ser ideal e perfeito como a gente quer. Então a gente tem que aprender a se desiludir. Mas no perfeccionismo existencial, o que acontece? Se eu tenho um certo nível de desilusão, mesmo que pequeno, eu me afasto, eu encerro, eu não continuo o projeto, porque eu preciso dessa vida ideal, seja a vida amorosa, no trabalho ou na vida no geral. Então aqui o que tem? O modelo da Esche, ela vai propor que o processo de desilusão, né, sobre essa experiência idealizada é uma parte inevitável da vida plena, né? Assim, a decepção, a desilusão, elas são vistas como experiências que vêm junto com o território, vêm com a vida, faz parte do pacote, né? E a questão aqui não é só eu experimentar a desilusão, que faz parte, né? A questão aqui não é só eu experimentar essa desilusão em diferentes setores da minha vida, né? Experimentar essa desilusão na vida amorosa, essa desilusão na família, no trabalho, na religião. O importante aqui é a gente entender como que se processa a desilusão, né? E é importante na nossa desilusão a gente construir novas crenças sobre a experiência, né? Que podem ser crenças desde as mais disfuncionais, como crenças mais cínicas, pessimistas, hostis ou realistas, ou até crenças mais integrativas, adaptativas e flexíveis em relação à desilusão, né? Em alguns casos, inclusive, a desilusão ela pode levar até a novas crenças, até muito mais ilusórias ainda. Então, tentem observar o perfeccionismo existencial na vida do paciente de vocês e em diferentes setores, né? Vocês podem observar onde eu vejo, né, muito forte
no trabalho e na vida amorosa, né? Nos atendimentos que eu faço aqui no consultório, eu vejo muito esse perfeccionismo existencial junto com essa rigidez, né? Nesses dois setores. E temos aqui mais um conceito. Então, vimos o perfeccionismo emocional, que acontece o que no perfeccionismo emocional? Preciso sentir apenas as emoções agradáveis. É errado sentir as emoções desagradáveis. Se eu sinto as emoções desagradáveis, as emoções desagradáveis ou emoções que eu considero erradas, tem algum problema comigo e elas podem, inclusive, me adoecer, né? Então, e eu tenho que achar formas de me afastar dela. Então, o conceito do perfeccionismo emocional é essa ideia de como devem ser minhas emoções. No perfeccionismo existencial, a ideia é o quê? Que a vida precisa ser agradável e ela precisa corresponder todas as minhas expectativas no meu nível de exigência, onde fico inflexível e com isso eu não consigo me manter muito tempo, né, ou nos trabalhos, na vida amorosa, não consigo fazer essa negociação e fazer também o movimento dessa desilusão saudável que a gente precisa fazer sobre a nossa vida. Terceiro componente, né, importante do perfeccionismo é o conceito de mente pura, né? Relacionado, o que é a mente pura? Ela é relacionada às demandas do perfeccionismo emocional, né? E aqui a gente tem um conceito que refere à crença perfeccionista de que o pensamento, os sentimentos e os impulsos devem ser puros, bons, morais e honrados. Então a minha mente ela precisa ser pura, límpida, né? Então a gente vê muito o conceito de mente pura nas avaliações metacognitivas, por exemplo, das pessoas que têm o toque, né? O que acontece com essas pessoas que têm o toque? Elas têm pensamentos intrusivos e indesejados, que você tem, eu tenho, todo mundo tem pensamento intrusivo e também indesejados, né? Só que esses pensamentos, pelos pacientes que têm toque, eles são avaliados como perigosos, nojentos, sinais de insanidade, de perda de controle, inconsistentes, né? Da forma como eu gostaria de ser. E aí o que acontece? Os pacientes que têm o toque têm essa ideia da mente pura. Eles acreditam que eles não podem sentir isso, que eles não podem ter esses tipos de pensamentos. Por mais que a gente já tenha pesquisas que coloquem que 85% das pessoas têm pensamentos intrusivos bem semelhantes do toque, né? Só que essa grande maioria, ela não se torna, que tem esses pensamentos intrusivos, não se tornam pacientes obsessivos compulsivos. Por quê? Porque essas pessoas não têm a ideia da mente pura. Se eu tenho a ideia da mente pura, eu vou olhar esses pensamentos com mais aversão ainda, né? E aí eu fico tentando mudar, fico tentando me esquivar, eu fico tentando fugir desses pensamentos e me vendo de uma forma muito errada por tê-los. E aí que o toque começa essa briga, né? Eu não poderia estar sentindo isso, eu não poderia estar pensando nisso, esse pensamento que fica me invadindo e eu não posso tê-los. Eu não posso pensar em trair, eu não posso pensar em ter um desejo sexual, porque a minha mente ela precisa ser pura. Outra ideia que está relacionada com o conceito de mente pura é a ideia de que a gente tem um self superior e um self inferior, né? Então essa é uma visão popular, né? Bem popular, aliás, que propõe que a natureza humana tem diferentes níveis de boas emoções, né? Então não muito diferente, isso não é muito diferente de uma visão assim de ego, superego, né? A gente vai ter também isso muito de algo superior e inferior em diferentes religiões, por exemplo, né? Tanto no budismo como no cristianismo, eles dividem como um self superior e um self inferior, essa questão de ter um bem maior, algo que é bom, algo que é ruim, né? Então, o que acontece aqui nesse modelo teórico? O modelo de esquema emocional ele vai rejeitar um pouco essa ideia de self superior e inferior. Tá? A gente não vai ver algo dentro do nosso funcionamento como superior e inferior.
a gente vai ver o self como uma ficção, né? Que a gente constrói para entender, mas que ela é fluida, ela tem um fluxo, ela tem nuances, e a gente não poderia classificar como melhor, o pior, superior ou inferior. Então, o que acontece aqui, né? Nessa ideia da mente pura? Na Este, ela vai propor o quê? Que essas experiências, que as nossas experiências emocionais, elas são fluídas ao invés de fixas, né? E muitas vezes a gente pode achar que elas estão em contradição uma com a outra, mas não, elas só estão fluindo e fluindo em diferentes direções. E essa tentativa que a gente tem de suprimir ou de eliminar as emoções, elas apenas aumentam, né, a importância dessas emoções para a gente ficar grudado nelas e também a nossa preocupação com as emoções. E aí nós entramos numa outra ideia, né, da Este aqui, que é entender, né, as emoções como um caleidoscópio de emoções. O que é isso, né? Entender que a mente, o self e as emoções são vistas como um caleidoscópio de mudanças contínuas e que a experiência frequentemente ativa sentimentos que alguém pode não querer ter. Por exemplo, pessoal, vamos pensar em inveja, né? A inveja, ela é frequentemente associada à raiva, à tristeza e ao ressentimento desagradável. Mas ela também pode fazer parte da experiência de viver em um mundo social. A intolerância à inveja, né, porque entra em conflito, como se a inveja fosse um self, fizesse parte, né, de um self inferior ou de um self ruim, apenas dá mais importância a essa experiência da inveja. O modelo da Ash, ela vai ver a inveja como uma experiência emocional universal, que pode sim ter consequências positivas e negativas, e que reconhecer que essa emoção faz parte da nossa experiência não significa que eu precise ser sequestrada por essa emoção. Então, começar a entender as emoções não como algo bom, ruim, superior, inferior, apenas como dentro de um caleidoscópio que a gente pode ter diferentes lugares para entender e observar a emoção, vai fazer com que a gente naturalize mais e normalize mais o nosso funcionamento emocional, sem precisar ficar classificando, hierarquizando, será que é isso? Ou colocando hierarquia, deixa eu facilitar, ou colocando em hierarquia as emoções e as experiências do self. E nisso, gente, que é super importante a gente entender essa teoria do esquema emocional e justamente, espero que aqui vocês já estejam começando a entender por que é uma teoria, né, integrativa. Porque vocês estão vendo que o meu foco aqui está muito nessa minha relação com a emoção, né? Então, o modelo da Ash vai oferecer uma gama bem legal para a gente de estratégias de enfrentamento, né? Essa estratégia que a gente tem depois de fazer essa leitura da nossa experiência, quais são as estratégias de enfrentamento que a gente vai utilizar com essas emoções. E a Ash vai trabalhar muito com a ideia de normalizar as emoções, de aceitar elas, de aprender com essas emoções, de reconhecer que as emoções elas são temporárias e que a gente pode surfar em suas ondas, aprender a focar em outras emoções e objetivos, né? No entanto, né, algumas pessoas supõem, né, que suas emoções devem ser puras, maravilhosas, felizes e fáceis de experimentar, mas elas podem acreditar que não devem ter nenhuma das emoções depreciadas, assim como inveja, ciúmes, ressentimento, raiva, tédio ou ambivalência. E aí, nesse conceito, a gente tem a mente pura, que é o que vocês provavelmente vão receber no consultório. Então, o perfeccionismo emocional ele vai refletir os padrões exigentes, né, que algumas pessoas têm sobre suas próprias emoções e sobre as emoções dos outros. Aqui nesse webinário não vai dar tempo de falar muito sobre essa questão de eu também ser exigente e dessa avaliação que eu faço em relação à emoção do outro. Mas o perfeccionismo emocional ele está extremamente ligado com exigência. Então, o perfeccionismo emocional ele também vai estar relacionado, além da exigência, com esse conceito de mente pura, né? Então, que eu tenho que ter uma mente só
com experiências boas, puras, claras, lineares, lógicas e super compreensíveis. E agora também vamos continuar trabalhando com esse modelo da Asch, que vê a experiência emocional como um caleidoscópio, né? E esse caleidoscópio ele pode parecer sim em muitos momentos confuso, né? Confuso, bagunçado de pensamentos e sentimentos, mas que pelo menos a gente consegue entender e naturalizar e normalizar as emoções, ao invés de ficar buscando algo linear e reto para as minhas experiências emocionais. E chegamos aqui no nosso segundo episódio do webinário, chegamos ao final dele, onde nós vimos 3 conceitos super importantes, que é o perfeccionismo emocional, o perfeccionismo existencial e o conceito de mente pura. E também qual é o papel do psicólogo nesse processo de normalizar as emoções, de não enxergar as emoções como superiores, inferiores, ou tentar classificá-las nesse modelo mais hierárquico, e explicar para o paciente que as emoções elas são como um caleidoscópio, né? A gente tem diferentes nuances e dimensões dependendo de como a gente movimenta e a gente observa as nossas próprias emoções. Então aqui nós temos um trabalho que no webinário eu só consigo, né, nesse espaço, apresentar para vocês essa ideia, mas que vocês consigam nos atendimentos de vocês observarem nos pacientes esses movimentos para poder fazer essas estratégias de normalizar as emoções. Então, agora só esperem o nosso terceiro episódio, que logo eu vou liberar ele para vocês, que é quando a gente vai falar de algumas técnicas que vão ajudar o paciente nesse processamento emocional.